uma tranquilidade. Sete horas e 47 minutos, Folha no Ar. Folha no Ar, primeira edição. Eu vou sugerir a Luiz e a Arnaldo, nós temos sempre que, pelo menos uma vez por semana, de ter como nosso convidado um radialista, temos feito. Mas é sensacional, porque as histórias... Antunes não podia perder, fatalmente vai estar... Vai querer um pote de galinha com quiabo, pode esperar. Não, mas porque são histórias... Tem outra sugestão também. Só a dona Sainha, né? A gente faz um programa que vai ao ar e faz outro aqui dos bastidores pra gente, de guarda que a gente conversa aqui. Porque... porque o problema é que aqui, se for por... Só pode ficar pra gente. Concessão pública federal, a gente perde a concessão no dia seguinte, mas enfim. Exatamente, mas são histórias sensacionais e divertidíssimas. Você estava falando, Tonel, com uma história que eu nem lembro, a criação do programa Folha no Ar. Esse programa, o Folha no Ar, na verdade, ele surgiu... a jornalista Dora Paula Paz, estava na editoria de política na época, ela fez uma matéria com uma personalidade da política, e no dia seguinte, quando o jornal saiu, essa pessoa foi para uma outra emissora de rádio e negou tudo que disse. Eu lembro, isso foi na época negou tudo que Goitacá, não foi isso? Eu acho que sim. O negócio, foi. A pauta eu nem lembro mais, confesso que eu não me lembro. Foi isso sim, foi quando compraram... Só que a Dora tinha gravado a entrevista e ele não sabia. E aí eu chamei a Luiz... A Igreja Universal comprou o cinema Goitacá e virou um tempo, foi ali. Aí eu chamei a Luiz e falei, Luiz, olha só, tem um programa do Olavo Cardoso amanhã de manhã na Continental, começa às 5, vai até às 7, 8, não me lembro o horário mais. E eu sei que começava às 5, o Olavo abria a rádio. E aí eu falei, Luiz, vamos rodar essa gravação no programa. Aí fomos pra rádio. Eu, a Luísio... Andral Filho, Andral Nunes Tavares como Filho, advogado, como advogado do jornal, o pai, senhor Luiz, Aloysio Cardoso Barbosa, nosso fundador, e a própria Dora. Só que eu contava de Olavo abrir uma janela no programa pra gente rodar a gravação. Olavo passou o programa pra mim e foi embora. E nos deixou até 8 horas da manhã com aquele horário. Nós chegamos lá, acho que era 6 horas. E nós ficamos rodando a gravação e comentando, Andral falando da lei de imprensa, da questão da ética, e o senhor Luiz falando também das experiências dele. Aí começou a chover ligação. Eu me lembro que uma das ligações foi do Russo Peixeiro, que criticou veementemente com aquele jeitão dele. Quando acabou 8 horas, eu encerrei o programa do Olavo e nós fomos tomar café ali naquela padaria em frente à igreja de São Francisco, de Dona Thaís e Luiz Cândido, dos pais do Robson. Uhum. E no café eu falei, Luiz, vamos fazer um programa, Luiz, de rádio. Fazer isso todo dia, de segunda a sexta. Folha no Ar. Aí, Folha no Ar. Tuneco, tá? Vamos ver. Vamos fazer o Folha no Ar. Aí nós passamos a fazer o programa às 11 horas da manhã, de 11 ao meio-dia. O primeiro programa foi com o seu Luiz, seu pai. Não, mas eu não fazia o programa, não. Fazia? Os primeiros você fez. Depois... Aí... Tá vendo aí, né, Arnaldo? Deixa eu trazer a trajetória. Aí, o primeiro programa foi com Esdras e o senhor Luiz Cardoso Barbosa, nosso diretor e fundador, contando as experiências dele. E aí a gente fazia o quê? Trabalhava em cima da manchete, pegava a principal manchete e trazia sempre a principal manchete, o principal destaque do jornal, trazia sempre alguém para falar sobre aquilo dali. E depois de um certo tempo, o programa na Continental, em AM... surgiu aquela rebelião de Benfica. E nós tínhamos agendado um programa com o Garotinho. Isso eu lembro. E o programa foi aqui já. A Continental já estava aqui. A Continental já estava aqui na Rua dos Andradas. Isso eu lembro. E nós fizemos um programa... Não, calma um pouquinho. Agora isso eu lembro bem. Ele viria Ele viria aqui. Ele é secretário de Segurança. Estourou a rebelião. Há uma rebelião em Benfica. Agentes penitenciários são mortos pelos presos. E ele dá entrevista por telefone. Roberto Barbosa, Pedrovski, que você disse que eu inventei Pedrovski. Flávia Ribeiro. Flávio Pizelli, né?
Ribeiro, Pizelli. Ribeiro, mas usa mais Ribeiro, eu uso pouco Pizelli. E... Representando o monitor campista. Monitor campista. Roberto Barbosa era a cidade, né? A cidade, sim. E foi um... Eu apresentando você. E foi um... Aí depois, no final, o senhor Luiz participou. E eu me lembro que o programa... Nunes entrou pelo telefone. Isso. Pudim entrou no estúdio. Esse programa, na época... Rapaz, ele entrou, começou a falar no intervalo, eu olhei pra cara dele, olhei pra ele, ele voltou. Graças a Deus. E esse programa... Eu não falei muita coisa, não. Que ele foi montado... Ele entrou no estúdio, assim... Porque Jane tinha entrado no telefone, né? E aí, Jane, por ter intimidade com o garotinho, conhecer, e Jane né? Solta mesmo. Você entrava na língua, aí Pudim, que naquela época era ligado a garotinho, entrou. Mas eu não gostei da atitude dele também, ele entrou muito... E esse programa, a Plena montou uma câmera no estúdio, e foi o primeiro Folha no Ar a ser exibido pela Plena. Ele não era um programa de televisão, mas a Plena exibiu imagens do estúdio. Foi o primeiro programa. E eu me lembro de um negócio interessante, que o programa estava muito tenso. Você vai podia o programa, o termômetro do programa estava lá em cima, uma audiência imensa, a cidade inteira ouvindo, nós botamos chamada na Folha, que o garotinho viria, e o garotinho não vem. E o programa estava numa tensão muito grande, um bombardeio de perguntas, e ele muito tenso no telefone. Aí ainda muito tenso, ele não deixava você fazer pergunta. Ele pegava uma resposta e levava o bloco inteiro. Aí eu falava, não dá. Eu chamava de governador, porque você sempre chama pelo carro mais alto, né? Não dá para você, que ocupou. Mas ele tentava, né? Eu lembro que o seu Luiz passou, seu pai, nosso Luiz Cardoso Barbosa, passou uma reprimenda dele no final, que ele andou falando algumas coisas. E o seu Luiz falou, você tem que lembrar que a Continental que abriu as portas para você, eu me lembro disso. Não, porque... E foi verdade. É fato. Eu era novo também, né? Eu era novo e foi ele veio e eu fui também. Eu acho que eu tenho um áudio desse programa gravado. Eu tenho um áudio desse programa ele veio gravado. Eu fui, aí a coisa ficou umas horas. E não é uma posição boa, eu acho que até por pouca idade eu dei uma pretenso William Bonner, fui muito... Foi aquela luta do Foreman com... mas até pro cara com a experiência de rádio que ele tem, um cara que nunca tinha feito rádio com a voz embolada como eu, até que eu não fui tão mal, não. Mas foi bom o programa. E eu me lembro que no final, todo mundo fez a última pergunta, o programa estava muito tenso, falei, governador, tem a minha última pergunta para o senhor, não sei se o senhor vai querer responder, uma pergunta que vai deixar o senhor numa situação complicada. Ele, não, pode fazer, eu estou respondendo qualquer pergunta, Mas eu acho melhor não fazer essa pergunta para o senhor, porque essa pergunta vai deixar o senhor numa situação embaraçosa. Lembra qual foi a pergunta? O senhor torce para o Goitacazes ou para o Rio Branco? Aí ele... lembro. Eu me lembro. Eu levantei a expectativa da pergunta e fiz uma pergunta menos pontual para a situação que estava ali. Para quebrar. Aí, não, eu torço para o Rio Branco, meu clube é o Rio Branco. Tal. Porque ele estava jogando Rio Branco, tirando eu, você e papai... Ninguém torce, é a maneira de você não arrumar inimizade. Tem eu, você, mas uma meia dúzia. Diz que é igual torcer Botafogo no Rio, né? Olha só aqui, olha. Aqui, Rio Branco, Botafogo, a pessoa aqui já Geraldo Machado. Não, mas você sabe que eu me tornei Rio Branco, porque o papai jogava no Rio Branco, também porque é uma maneira que você tem de não arrumar problema nem com o Goitacás nem com o americano. Sim, é verdade. Não, mas brincadeira, porque papai jogou e foi campeão pelo Rio Branco, né? E ele era Fluminense, eu era Flamengo, uma coisa eu tenho que puxar papai, eu virei Rio Branco. Escolheu bem. Boa escolha. Mas bom, vamos seguindo. Fazer... Arnaldo, você tá... Eu tô aqui, tô ouvindo, né? Tô aprendendo também, conhecendo as histórias. E... Antunes também passa, a gente estava falando queria deixar até para o último bloco essa, mas eu vou entrar nessa aqui, já que ele gosta de botar as pessoas em situações constrangedoras, né? Ele falou da entrevista dele que ele preparou e depois amansou. Não vou amansar, não. Você passou por jornal, você passou por TV também, porque o Folha no Ar também era exibido em TV, ainda né? Hoje a gente tem... O Folha no Ar, a verdade, depois disso, eu sinceramente eu não lembrava da Gênesis, até bom está gravado. Sim.
Porque isso, na minha memória, reativou alguma coisa, mas eu não lembrava dessa gênese de Antunes, não. Aí depois eu fiz com o Renato Vanderlei, depois Sim, o Sebastião Carlos apresentou. Esse menino Antônio Filho apresenta também uma variante na plena. Até eu apresentei. É. Fiz as férias 2 vezes de Rodrigo. Levou um tempo também. Rodrigo, quando verdade. o Rodrigo fazia. Mas então, é até bom, esse programa de hoje é bom, porque eu, sinceramente, a história desse primeiro programa eu não lembrava. Não, é interessante. Porque ele falou, eu recordei, mas E Antunes também passa pela chegada da internet à redação, né? E Antunes tinha um blog, e ele fala que ele gosta de escrever em blog, mas tem a parte que ele não gosta. O que você não gosta dessa lida de blogueiro que a gente também tá aí todos os dias? O que eu escrevo, eu não escrevo para ser comentado. Eu detesto responder comentário, eu não gosto daquelas... Eu escrevo informação, quer dizer, eu passo informação e fica aquele monte de comentário. Comenta com... Eu boto uma informação do bispo, aí vem um camarada enche de comentário em relação ao bispo. Eu boto uma informação sobre um jogo de futebol, o cara descasca comentário sobre aquele... Eu não gosto de comentário. Aí eu falei, não tem mais comentário no meu blog. É para informar, não é para comentar. Tem que ter interatividade. Você tá muito antigo, né? Rapaz, eu tô saindo da velhice. Vai bater pela cova, pô. Você acabou comigo. Ele acabou comigo. Onde é que eu tô, não sei ainda. Mas bom, cara, essa interatividade faz parte. Aqui, eu não posso remar contra a maré, mas eu tenho direito de sentir o que eu sinto, pô. Eu tenho desse teórico de comunicação, não vou lembrar o nome agora, escrevi um livro muito bom sobre isso, já preconizando isso, é a Revolução das Fontes. Que a fonte antigamente se contentava em passar informação. E a fonte passou a querer condicionar a maneira como você dá a informação. Pois é. E a fonte hoje se acha o próprio jornalista. É aquela coisa que eu falei aqui ontem, né? Aquela definição que criou muita polêmica na época, antes das redes sociais. O William Bonner falou que fazia o Jornal Nacional pro William Bonner, né? Pro William Bonner, pro Homer Simpson. Que é o estereótipo do idiota, né? E o problema com as redes sociais é que todo Homer Simpson se acha o William Bonner, né? A grande verdade Às vezes você não tem muita paciência, mas enfim, é isso. Democracia é isso. A realidade está hoje estabelecida, não tem como voltar. E olha que quando o Antunes falava isso, nem era nesse momento tão acirrado que a gente está vivendo de rede social, não. Essa divisão explícita, essa briga constante, tu já fala isso. A época lá do site antigo do Folha Única. Agora, é chato mesmo. Eu vou jogar uma pergunta para o Antunes, fazer um intervalo. Nós estamos falando de rede social, das mídias digitais, de uma maneira geral, e rádio e televisão, basicamente, e jornal também. Mas rádio e televisão, o que você acha? Você acha que a rede social ajudou mais a rádio que a televisão? A gente conversa sobre isso depois, mas essa é mais ou menos a pergunta. Qual foi o veículo mais beneficiado com as redes sociais? O rádio ou a televisão? Essa é a pergunta. Vamos ao intervalo, voltamos em instantes com Folha no Ar, primeira edição. Vamos lá. Doces no Lasco, uma delícia para você degustar.